Ele estacionou o carro diante da casa pouco antes do pôr do sol. O céu tinha aquela cor indefinida entre dourado e cinza, como se o dia também estivesse em dúvida se queria partir. Faziam mais de 20 anos desde a última vez que ele estivera ali. Ainda assim, reconheceu imediatamente o portão de ferro torto, a árvore antiga no quintal e o cheiro da madeira envelhecida que parecia atravessar o ar antes mesmo de abrir a porta. Ele não voltou por saudade. Voltou por obrigação. A herança precisava ser resolvida. Documentos, assinaturas, uma venda provável. Era isso que ele repetia para si mesmo enquanto descia do carro e respirava fundo. Nenhuma expectativa emocional. Nenhuma memória que merecesse ser revirada. Pelo menos era o que ele acreditava. Mas algumas casas não são feitas apenas de paredes. Algumas são feitas de silêncio acumulado. Ao empurrar a porta, o rangido ecoou pela sala vazia como uma pergunta antiga. A poeira dançava no feixe de luz que entrava pela janela, e o cheiro de tempo parado invadiu seus sentidos. Cada móvel parecia exatamente onde sempre esteve, como se ninguém tivesse ousado mexer em nada por respeito ou medo. Ele caminhou devagar, passando a mão pelos encostos das cadeiras, pelo aparador, pela moldura de fotos viradas para baixo. Havia algo estranho ali. Não era tristeza. Era a sensação incômoda de estar entrando em um lugar que sabia mais sobre ele do que ele próprio. No fundo da sala, havia uma porta que sempre permanecerá fechada quando ele era criança. Um cômodo proibido, segundo diziam. Não tem nada ali, repetiam os adultos, sempre mudando de assunto quando ele perguntava. Ele crescerá aceitando aquele limite sem entender o motivo. Agora, não havia ninguém para impedi-lo. A chave estava no mesmo lugar de sempre, pendurada atrás do relógio antigo. O simples ato de segurá-la fez sua mão tremer levemente. Não por medo, mas por intuição. Ao abrir a porta, encontrou um quarto simples. Cama estreita, um armário antigo, uma escrivaninha encostada na parede. Tudo muito limpo, organizado demais para um lugar esquecido. Sobre a mesa, uma caixa de madeira escura chamava a atenção. Não estava trancada. Dentro, havia cartas. Dezenas delas. Cartas escritas à mão, com caligrafia firme e cuidadosa. Algumas amareladas pelo tempo, outras surpreendentemente bem conservadas. Todas endereçadas ao mesmo nome. Um nome que ele conhecia. Um nome que fazia parte de sua história, mas que nunca fora mencionado com carinho. Ele sentou-se lentamente na cadeira, sentindo o peso daquele instante antes mesmo de compreender o motivo. Abriu a primeira carta. E bastaram poucas linhas para que algo dentro dele se quebrasse. A carta falava de amor contido. De decisões difíceis. De promessas não cumpridas por medo, não por falta de sentimento. Falava de um homem que escolhera o silêncio para proteger alguém que amava, mesmo sabendo que esse silêncio custaria uma vida inteira de distância. Ele fechou os olhos por um instante. Aquela história não lhe era totalmente estranha. Havia ecos ali. Frases que pareciam explicar ausências antigas, olhares evitados, perguntas sem resposta da sua infância. Continuou lendo. Carta após carta, a narrativa se desenhava com uma clareza dolorosa. Um relacionamento escondido. Um filho mantido à distância. Uma família que optara por fingir que certos laços nunca existiram para preservar aparências. E, no meio de tudo isso, uma revelação que fez suas mãos suarem. Ele era aquele filho. A confirmação veio em uma carta final, dobrada com mais cuidado que as outras. Nela, o autor falava diretamente com ele. Como se soubesse que um dia, inevitavelmente, aquelas palavras seriam lidas. Se você estiver lendo isso, é porque o tempo finalmente permitiu que a verdade viesse à tona. Nunca estive longe por falta de amor. Estive longe porque achei que era a única forma de não destruir tudo ao redor. O ar pareceu faltar. Ele sempre soubera que algo não se encaixava em sua história. A ausência constante, as visitas rápidas, o afeto contido demais para ser apenas formalidade. Agora, tudo fazia sentido. As cartas não pediam perdão. Não imploravam compreensão.
Apenas explicavam. E isso doía mais. Ele passou horas ali, lendo, relendo, deixando que o passado se encaixasse lentamente dentro dele. A raiva veio. A tristeza veio. Mas, surpreendentemente, veio também um tipo de paz. Aquela que só chega quando a verdade finalmente encontra espaço para existir. No fundo da caixa, havia um endereço recente. Escrita tremida, como se tivesse sido adicionada nos últimos dias de vida de quem escreveu. Um lugar distante. Outro país. Outra chance. Ele segurou aquele papel por longos minutos. Poderia fechar a caixa. Vender a casa. Seguir a vida como sempre fizera. Afinal, nada o obrigava a ir atrás de alguém que escolhera o silêncio por tanto tempo. Mas algumas verdades não se revelam apenas para serem arquivadas. Algumas pedem movimento. Na manhã seguinte, ele fechou a casa com cuidado. Não como quem se despede, mas como quem promete voltar. No aeroporto, enquanto aguardava o embarque, sentiu algo que não sentia havia muito tempo: expectativa. O endereço o levou a uma pequena cidade silenciosa, cercada por montanhas e ruas de pedra. Um lugar simples, quase esquecido pelo mundo. O tipo de lugar onde alguém poderia se esconder da própria história. Ele encontrou a casa indicada após perguntar a um vizinho. A porta estava aberta, deixando escapar o cheiro de café fresco. Bateu uma vez, o coração acelerado, e esperou. O homem que surgiu à porta era mais frágil do que ele imaginara. Cabelos brancos, olhar cansado, mais atento. Por um segundo, nenhum dos dois falou. Não era necessário. O reconhecimento veio antes das palavras. Você veio, disse o homem, com a voz baixa, quase incrédula. Ele assentiu. Não houve acusações. Não houve explicações longas. Apenas um abraço desajeitado, tardio, mas verdadeiro. Um abraço que não apagava o passado, mas finalmente o reconhecia. Sentaram-se à mesa, conversaram por horas. Falaram do que foi perdido, do que ainda poderia ser construído, mesmo que o tempo fosse curto. Não tentaram compensar décadas em um dia. Apenas estiveram presentes. Quando se despediram, não foi com promessas grandiosas. Foi com algo mais simples e mais raro: honestidade. No caminho de volta, ele percebeu que não voltava o mesmo homem que partirá. A herança que resolvera não estava nos documentos nem na venda da casa. Estava na compreensão de que algumas ausências não são fruto de desamor, mas de escolhas erradas feitas com boas intenções. Ao chegar em casa, guardou as cartas em um lugar seguro. Não para esquecê-las, mas para lembrá-las quando fosse preciso. Porque agora, finalmente, sua história estava inteira. E algumas vozes do passado só querem isso: serem ouvidas. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curta, comente e compartilhe, isso ajuda essas vozes a continuarem sendo ouvidas. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute.